Foi, né? Porque essas brincadeiras a gente tem que falar sem o microfone. Muito bem, irmãos. Estamos estudando o livro do profeta Isaías e hoje vamos lançar o seguinte desafio. Você quer ser parte do povo de Deus? Isaías, aqui no capítulo 27, ele está lançando esse desafio para Israel, o povo de Deus, e consequentemente serve para nós. Você quer ser esta pessoa, este crente que faz parte do povo de Deus? Mas a gente vai ver no capítulo 27, que é o texto que nós vamos estudar hoje, do livro do profeta Isaías, que você pode fazer parte do povo de Deus que é obediente, ou você pode fazer parte do povo de Deus que é desobediente. Então você tem que escolher, né? Você quer fazer parte de que povo de Deus? Por que que estamos fazendo assim? Porque Isaías ele coloca um Israel obediente e um Israel que não estava obedecendo. E nós devemos nos colocar na seguinte posição: nós somos crentes em Jesus, dos que obedecem ao Senhor ou daqueles que simplesmente estamos passando uma chuva aqui no meio do povo de Deus. O livro do profeta Isaías é um livro maravilhoso, é chamado o Quinto Evangelho. Nós temos estudado do capítulo 1 até agora o capítulo 27. Esse livro é dividido em vários blocos, 2 grandes blocos. Do capítulo 1 ao 39 é um grande bloco de textos que fala principalmente do rei, do Messias. E do 40 ao 66 também é outro bloco do livro do profeta Isaías, que trata de questões bem relacionadas à vinda do Messias e ao reino de Deus. Então, chegamos no capítulo 27. Dentro desse bloco maior, primeiro, do 1 ao 39, nós temos blocos menores, né? Poderíamos chamar de partes do livro. Do capítulo 1 ao 12, já estudamos tudo aqui na igreja e se refere exatamente à promessa do Messias, no meio do contexto de um Israel corrompido pelos seus pecados, que precisa se arrepender dos seus pecados. Do capítulo 13 ao capítulo 23, observamos a ira de Deus contra as nações que escolheram viver nos seus próprios pecados. E dentro desses oráculos de julgamento de Deus contra as nações, do 13 ao 23, nós observamos pistas, lapsos, em que o profeta nos remete a um futuro que ainda não aconteceu. Essas profecias, do capítulo 13 ao 23, são futuras para as nações daquela época, mas se cumpriram ali naquele período. Mas em alguns momentos, Isaías nos fala do juízo de Deus contra toda a humanidade, que ainda não aconteceu. Aí quando chegamos no capítulo 24 ao capítulo 27, o profeta Isaías nos fala de um pequeno apocalipse, porque tem muita correlação com o apocalipse de João. Fala-nos da destruição da terra, dos moradores da terra, mas também nos fala da salvação daqueles que creem no Messias. E é exatamente nesse bloco que estamos estudando e queremos finalizar Isaías 27 para encerrar mais essa parte do livro do profeta Isaías, que é uma parte mais escatológica. Se você não está acostumado com essa palavra, a escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, do que ainda vai acontecer, como, por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo, que é exatamente o período em que o Messias, que é Jesus, a gente fala muito Messias porque estamos pregando no Antigo Testamento. Da perspectiva do Antigo Testamento, Jesus é o Messias, é ungido, é o Salvador prometido. Da perspectiva da igreja, o Senhor Jesus Cristo já nem precisa mais ser chamado de Messias, porque a palavra Cristo quer dizer Messias, só que na língua grega. Então, o Senhor Jesus, ele voltará, ele reinará. Quem não quis crer em Jesus vai ter que se subordinar a Jesus. Não há opção, não há alternativa, porque Jesus, quando vier, ele vem para estabelecer o reino de Deus. Ele não vem para pedir permissão, ele não vem para dar oportunidade de arrependimento. Quando Jesus retornar, ele vem para o juízo. É o mesmo Jesus, mas é um outro Jesus. Não é o Jesus servo sofredor, de que fala o profeta Isaías, lá no capítulo 53, mas é o Jesus guerreiro, rei, que vem para
manter a justiça de Deus na terra. E aqueles que não se arrependeram dos seus pecados vão certamente sofrer bastante naquele período de grande tribulação sobre toda a terra, que precede o reino do Messias, que é o Senhor Jesus. Isaías 27, embora tenha uma linguagem um pouco diferente, a costumeira nossa aqui, porque é de uma cultura mais distante, é um texto que foi escrito no hebraico, mas trata exatamente destes assuntos. Vamos ler o capítulo todo e depois observar a ideia de que nós queremos ser do povo obediente de Deus. Então, Isaías 27, verso 1, diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio. A cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim, em guerra eu iria contra eles, e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherá de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor Israel como aqueles que o feriram, ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com chó e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços. Não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vós, os filhos de Israel, vós, filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia, verso 13, se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Certamente essa é uma profecia que haverá de se cumprir ainda, e fala do querer ser o povo obediente de Deus. Você quer ser do povo obediente do Senhor? Vamos observar nesse capítulo como Deus trata seu povo. Deus trata seu povo com bênçãos maravilhosas, mas Deus também trata seu povo com o cativeiro. E nós temos que entender como queremos ser tratados pelo Senhor. O mesmo Deus que escreveu esse livro a partir do profeta Isaías é o Deus a quem nós adoramos, é o Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver 3 formas de como Deus trata o seu povo. Primeira forma, mais maravilhosa, que nós observamos do verso 1 ao 6, Deus cuidará do seu povo com suas bênçãos. Do verso 1 ao 6 é um aspecto para o futuro. Você lê esses versículos entendendo, trata de algo que ainda vai se realizar. Deus cuida de nós hoje? Cuida, mas cuidará com grandes bênçãos no futuro. Isaías 27:1, claramente você vê que é uma profecia para o futuro, porque aqui está sendo tratado sobre o castigo que Satanás vai receber.
A expressão naquele dia, olha Isaías 27:1, naquele dia, se refere a um futuro que ainda vai acontecer. Naquele dia, num futuro que ainda não aconteceu, o Senhor castigará com a sua espada grande e forte, quem? O dragão. Quem é o dragão? É a serpente veloz. Quem é a serpente veloz? A serpente sinuosa, o monstro do mar. São figuras, e em alguns momentos usadas na mitologia antiga, mas que claramente são utilizadas para representar Satanás. A serpente lá que estava em Gênesis 3, iludindo Eva, ali para que ela pecasse, tomando do fruto que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma das providências de Deus será exatamente punir Satanás. É interessante que no final do capítulo 26, que acabamos de estudar domingo passado, verso 20 e 21, o Senhor nos fala da destruição da terra. Olha o que diz Isaías 26, versículo 20, antes do 27, verso 1. Isaías 26, 20. Diz assim: vai, pois, povo meu, perdão, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue quem bebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, os moradores da terra sofrerão bastante aqui. Aqui não está falando de uma terra como Moabe, como Amon, como a Síria, alguma terra da antiguidade. Aqui está falando de todo o planeta Terra. E nós vimos nos outros capítulos, 24, 25 e no próprio capítulo 26, que o Senhor vai devastar e destruir o planeta. Não todo, mas a superfície do planeta será destruída pela ira de Deus. Isso nós chamamos de o dia do Senhor. Quando você lê na sua Bíblia, em português, geralmente dia com D maiúsculo, dia do Senhor. Não é um dia de salvação, é o dia do juízo de Deus, é o dia da ira de Deus contra a humanidade. Hoje se prega o Evangelho, hoje se anuncia a palavra de salvação. Hoje, as pessoas, os moradores desse planeta, devem, se eles tivessem juízo, eles entenderiam que é obrigatório se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para a salvação. Por quê? Primeiro, porque a verdade está na Bíblia Sagrada. Segundo, porque vai ter um tempo em que o Senhor vem para destruir as nações que não querem saber do Senhor. É disso que está tratando esse pequeno Apocalipse de Isaías, capítulo 24, até o capítulo 27. Isso vai acontecer. E exatamente no verso 20 e 21 de Isaías 26, fala dessa destruição dos moradores da terra. E aqueles que são crentes no Senhor, o que é que Isaías diz? O profeta diz, Deus diz através do profeta: entrem nos seus quartos, se protejam, porque a ira vem. E quem creu no Senhor Jesus não vai ser afetado pela ira de Deus. Isso aqui é uma referência aos 7 anos de tribulação, muito provavelmente, e nos lembra de como foi a Páscoa. A Páscoa lá no Egito, na 10ª praga. A Páscoa está muito relacionada à 10ª praga, porque a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Então, quem tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo do Senhor, quando vinha matar o primogênito, passaria por cima. É o sentido da Páscoa, a salvação. Ali já está sendo uma pregação, ali foi uma pregação dramatizada do sacrifício de Jesus. Porque quem hoje toma o sangue de Jesus na sua vida, crendo em Jesus como seu Senhor, porque entende que a crucificação de Jesus lhe livra da condenação dos seus pecados, essa pessoa, pela fé e graça de Deus, é salva da condenação dos seus pecados. A Páscoa representava isso também. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Não precisa outro cordeiro, como no Antigo Testamento, que só simbolizava o verdadeiro cordeiro. Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. Isaías 26, 20 e 21 mostram essa ideia de como será naqueles 7 anos de imensa tribulação, o dia do Senhor,
Deus julgando a terra, queimando os moradores da terra, terremotos, cataclismos, coisas terríveis vão acontecer. E quando nós lemos no livro do Apocalipse de João, no final, antes do milênio, que é o reino de 1000 anos de Jesus, no capítulo 20 de Apocalipse, o que acontece logo no início do capítulo 20 de Apocalipse? Satanás, ele vai ser preso por 1000 anos. E no final dos 1000 anos, ele será solto. E em seguida, castigado e lançado no lago de fogo. Isaías 27:1. Logo depois desse breve resumo de Isaías 26, 20 e 21, sobre a destruição, a ira de Deus, vem exatamente o castigo de Satanás aqui. Então, isso é Deus cuidando do seu povo. Por quê? Primeiro, porque o povo de Deus, os crentes em Jesus, das épocas do fim dos tempos, não passarão pela ira de Deus. A igreja será arrebatada. Os que se converterem na tribulação sofrerão certamente, muitos vão morrer, é verdade, mas muitos serão protegidos. E Satanás será preso, não podendo mais atormentar as nações. Veja que os moradores da terra serão castigados, mas não aqueles que são do Senhor. E Satanás também será castigado. Lá em Isaías, capítulo 24, verso 5, olha, outra referência ao juízo de Deus sobre a terra, só para você entender que isso é mencionado em todo esse bloco de textos, do capítulo 24 ao 27. Olha Isaías 24, verso 5. Na verdade, a terra está contaminada. Isso aqui não foi só na época de Isaías. Isso aqui é projetando também para um futuro que ainda nem aconteceu. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então, isso é um juízo para toda a terra, para todo o planeta. Isso vai acontecer, isso ainda não aconteceu. É o dia do Senhor, quando Jesus retornar e acertar as contas com as nações incrédulas que não querem saber de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus, do arrependimento de pecados e da vida eterna com o Senhor. Entendendo isso, observe que Satanás será castigado porque é uma sequência lógica. Depois do dia do Senhor, que são os 7 anos de tribulação, vem o castigo de Satanás. Como eu mencionei, olha Apocalipse capítulo 20, verso 1. Apocalipse 21 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Só uma curiosidade, você lembra quando o Senhor Jesus, ele expulsou a legião de demônios? E os demônios disseram o quê? Não, Senhor, não nos mande para o abismo. Olha a manada de porcos, nos manda para aqueles porcos. Eles não queriam ir para o abismo. O abismo parece que é uma prisão para os demônios, e que muitos demônios são lançados ali. E então Jesus, na sua misericórdia, para com os demônios, os lançou na manada de porcos que se precipitaram no mar. Perceba então que Satanás foi mandado para essa prisão de demônios, chamado de abismo. Esse anjo então, ele segurou o dragão, era um anjo talvez mais poderoso que Satanás, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, esses 1000 anos é o reino de Jesus na terra. Jesus mesmo estará reinando aqui na terra, no trono de Davi, porque ele é filho de Davi, reinando de Jerusalém. Veja como Jerusalém é importante para o nosso entendimento dos planos do Senhor para a igreja, para todos os crentes do Antigo Testamento e também, obviamente, para o reino de Deus na terra. Quando Jesus veio a primeira vez, ele pregou o evangelho do reino de Deus, mas o reino não estava consumado, o reino estava
inaugurado, porque o rei estava ali. Até que mataram o rei, ele ressuscitou e subiu aos céus, mas ele deixou a sua igreja, que é uma expressão do reino. Somos nós, cidadãos do reino, mas ainda não somos o reino de Deus na sua completude. Somos um esboço, somos um aspecto. Na verdade, a melhor palavra é uma expressão desse reino, que um dia vai se consumar quando o rei retornar, o Senhor Jesus Cristo. E será nesse momento aqui, e Satanás será preso e a terra vai viver em paz. Só que Isaías 27:1 não fala dessa prisão, porque aqui fala do castigo. Satanás será castigado. Veja que Isaías 27:1, só nesse versículo ele fala desse castigo de Satanás. Em Apocalipse capítulo 20, verso 7, aí trata de como será quando Satanás for solto desses 1000 anos de prisão. Olha Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ou seja, Satanás, ao ser solto, ele vai reunir novamente nações pecaminosas, vai enganar as nações para uma nova batalha contra o rei, o Senhor Jesus Cristo, que estará em carne, reinando no planeta Terra. Olha o que diz o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, referência a Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, Jesus nem se deu o trabalho de batalhar. O fogo veio e consumiu todas as nações. Acabou a batalha. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Este é o castigo de Satanás. E o interessante é que ele conhece esse texto da Bíblia Sagrada. Talvez saiba decorado esse texto da Bíblia Sagrada. Ele sabe que o seu fim vai chegar. O Senhor cuida do seu povo porque o Senhor vai punir Satanás para nunca mais ele enganar as nações. Nós pecamos porque escolhemos o pecado. Mas Satanás tenta nos enganar, ludibriar, colocar as armadilhas para nos seduzir com mentiras. Mentiras que dizem que o pecado é melhor, que o caminho do pecado é mais fácil, e é mesmo, mas é um caminho que traz felicidade, que traz alegrias, é um caminho melhor para ser trilhado. Certamente é uma grande mentira. Todo o sofrimento da humanidade é calcado sobre o pecado. O sofrimento que você passa todo dia é por causa do pecado. Seu pecado, o pecado de outras pessoas, ou o pecado da sociedade ao seu redor, mas todos nós somos afetados pelo pecado. E isso nos traz tristeza e infelicidade. E devemos refletir exatamente sobre isso. Depois de Satanás ser castigado, olha o que vem no versículo 2, Isaías 27, verso 2. Naquele dia, isso é um dia futuro, certamente após Satanás ser castigado, dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Aqui é um outro cântico. Nós vamos perceber no final desse capítulo, que do capítulo 24 ao 27, temos uma grande cantata sobre as coisas futuras que haverão de acontecer. Perceberam que são vários cânticos? Cânticos de glória a Deus, cânticos de vitória, o cântico do justo, e aqui é mais um cântico à vinha deliciosa. O que é esta vinha deliciosa? É a Jerusalém salva pelo Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que seguiram o caminho de Jerusalém, o caminho da fé no Senhor Jesus. Hoje, Jerusalém está perdida nos seus pecados. Hoje, a cidade não teme ao Senhor. Realmente, eles não têm uma fé fervorosa em Jesus como o Messias prometido que veio. Tem alguns ortodoxos que creem na lei de Moisés, mas não na fé no Senhor Jesus. E aqueles israelitas que creem fazem parte da igreja, mas Israel como povo, infelizmente,
não está arrependido dos seus pecados. Então, naquele dia no futuro, Israel vai estar convertida. Israel vai ter participado da evangelização, da proclamação do evangelho de Jesus nos 7 anos de tribulação. E aí o Senhor diz: cantai a vinha deliciosa. Ou seja, o cântico e a adoração sempre está no meio dos eventos, do juízo e do cumprimento dos planos de Deus. Verso 3, Isaías 27, 3. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. O Senhor, Deus de Israel, estará empenhado em cuidar e zelar do seu povo. Aqui a ideia é pensar na vinha como Jerusalém. Vamos explicar por quê. Mas também todos aqueles que creem na mesma fé que Jerusalém vai crer lá no futuro, a fé no Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele vigia a cada momento. Percebe? O Senhor está junto, protegendo. É o cuidado de Deus. Regando, na verdade, ele vigia a cada momento e rega, cuida. A ideia é que a vinha, ela vai ser muito bem cuidada, tratada, alimentada, para que ninguém lhe faça dano. Nesse momento, no futuro, ninguém vai fazer mais dano ao povo de Deus e a Jerusalém. Lembre-se que Jerusalém, nesse momento, no futuro, não será só dos israelitas. Jerusalém será de todas as nações convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Noite e dia, eu cuidarei dela. É Deus falando. Noite e dia, eu vou cuidar deles. Isso vai acontecer no futuro. Você imagina a nossa cidade, cheia de violência, medo, talvez alguns tenham receio, né, de voltar para casa tarde da noite. Realmente é perigoso e é complicado, dependendo do local que você mora. A situação realmente é difícil. Você percebe? Tudo isso é efeito do pecado. Pecado na sociedade, furtos, assaltos, violência, efeito do pecado. No futuro, não vai existir isso. O Senhor mesmo vai cuidar da cidade santa, de todos aqueles que creem no nome dele. Isaías 27, verso 2 e 3, fala de uma vinha deliciosa. Essa vinha está em paralelo com outra vinha, que nós já estudamos, talvez anos atrás, lá em Isaías capítulo 5. Olha aí, Isaías capítulo 5. A vinha de Isaías capítulo 5 também é Israel, também é Jerusalém. Só que a vinha de Isaías 27 é o Israel convertido ao Senhor, vivendo em perfeita comunhão com Deus por toda a eternidade, cuidada por Deus. Ninguém mais vai fazer dano a esta vinha, que é o Israel do futuro. Não é o Israel da época de Isaías. É o Israel restaurado. É um Israel completamente sem pecado. Como vai ser exatamente lá no reino do Messias, do Senhor Jesus, e no estado eterno, que é depois que Satanás for preso lá no lago de fogo, sentenciado e condenado. Então, os crentes em Jesus vão viver por toda a eternidade, sem violência, sem pecado, sem dano algum, Deus mesmo conosco, o Senhor Jesus reinando aqui na terra. Mas Isaías capítulo 5 fala de Israel como vinha, mas uma vinha pecaminosa, uma vinha que não é deliciosa. E aqui Isaías está contrastando o Israel da época dele, cheio de pecados, e o Israel convertido no futuro no reino do Senhor Jesus Cristo. Olha Isaías capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, o lagar para ter, obviamente a água está sempre irrigando, a torre para ela poder subir até ser protegida. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Na metáfora aqui ele esperava que Israel desse crentes, mas não deu. Deu incrédulos,
idólatras, pessoas egoístas que não buscaram a glória de Deus. Essa é a metáfora. Verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, percebe? Começou a falar de uma vinha, o cântico da vinha, e agora está falando de Jerusalém. Jerusalém é a vinha. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, estou lendo o verso 3. E homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Deus dizendo, eu fiz tudo por vocês, Jerusalém. Eu fiz tudo por vocês, Israel. Eu cobri vocês de bênçãos e de proteção e de água, de tudo. E vocês adoraram as imagens e viveram nos pecados da idolatria, da imoralidade. É isso que Deus está dizendo para Jerusalém. Em Isaías 27, verso 2 e 3, é uma vinha sem pecado e perfeita. E que será no futuro, Israel? Mas no hoje do profeta Isaías, é uma vinha que decepciona. É uma vinha que não produziu frutos para a glória de Deus. Olha o verso 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Ou seja, você vai perder a sua proteção e você vai deixar de ser uma vinha produtiva para ser comida pelo gado. Você vai ser pasto. Quer dizer, em vez de ser uma planta produtiva e frutífera, você vai ser pasto para o boi. É a metáfora para aqueles que vêm te dominar. Essa é a ideia. E Deus continua dizendo, derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Claramente o Senhor explica a sua metáfora aqui. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Israel, na época do profeta Isaías, era uma vinha derrubada pelos seus próprios pecados. Eles próprios minaram sua vida, pecando contra o Senhor, e Deus destruiu esta vinha. Destruiu através dos cativeiros, destruiu através das guerras, destruiu de várias formas, mas sempre preservou um remanescente fiel, aqueles crentes em Jesus, que permaneceram firmes no Senhor, apesar de tamanha incredulidade. Mas no futuro, como diz Isaías 27, Israel será uma vinha perfeita, uma vinha deliciosa, uma vinha maravilhosa, e Deus cuidará pessoalmente e ninguém fará mais dano a Israel. Esse é o contraste, irmãos, entre a realidade do presente e a realidade do futuro. O presente de Isaías e o futuro ali de Israel, lá quando da vinda do Senhor Jesus. Não é diferente para nós. Não somos Israel, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas participaremos do reino do Messias, do Senhor Jesus, como igreja ressurreta do Senhor Jesus ali. E teremos também esta vida de cuidado com Deus. Aí você tem que escolher que povo de Deus você quer ser. Em Isaías capítulo 5, os israelitas se achavam povo de Deus. Eles se entendiam como povo de Deus, mas infelizmente não eram, porque estavam vivendo em muitos pecados. No Novo Testamento, fariseus, saduceus e outros se entendiam como povo de Deus, se entendiam como salvos, mas não eram, porque não confiavam no Senhor Jesus como seu Salvador, confiavam nas obras de obediência à lei de Moisés para a salvação, e nós entendemos que obras não salvam, mesmo que sejam as obras de obediência à palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia e disser, paz, eu vou cumprir o que a Bíblia diz e serei salvo pela minha própria justiça, pela minha própria força e pelas minhas obras, o que é que vai acontecer? Você vai enlouquecer, você vai se matar de tanta frustração, porque ninguém consegue, somos pecadores. Na verdade, a lei de Deus, como descrita ali na lei de Moisés, ela tem a função de mostrar o quanto somos pecadores. E no desespero, ao perceber que somos muito pecadores e não tem o que fazer, é que o pecador se arrepende do seu pecado e clama, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sem ti eu não vou conseguir.
É muito peso, o pecado é pesado, é terrível, eu preciso do perdão, eu preciso me arrepender e ter o perdão dos meus pecados para eu conseguir viver nessa terra. Olhe, ore pelos pecadores perdidos, ore pelos pecadores que não creem em Jesus como seu Senhor, porque a vida deles é triste, porque eles carregam um peso tremendo de pecado, porque eles não têm perdão de pecado, não têm. Não tem, porque Jesus não derramou o sangue dele sobre a vida destes pecadores. E Jesus está querendo salvar os pecadores, mas eles é que não querem esta salvação. Perceba então como é triste a vida daqueles que pensam que são povo de Deus e não são. O povo de Deus será cuidado pelo Senhor, como descrito em Isaías capítulo 27. Aqui vemos o contraste entre a vinha deliciosa de Isaías 27 e a vinha destruída do Senhor. Os dois são Israel, um Israel completamente salvo, na glória futura, aqui no novo céu e nova terra. E Isaías 5 é a vinha destruída pelos seus próprios pecados, porque foram contra a justiça e a verdade do Senhor. E aqui nós temos vários contrastes nessas duas vinhas. A remoção da proteção, a retenção da chuva em razão do juízo divino, Isaías capítulo 5, versos 5 e 6, e o contraste com a irrigação e proteção em Isaías 27, versos 3 e 4. A vinha do capítulo 5 ela é infrutífera, como é dito no verso 7, já a vinha do capítulo 27, verso 6, ela é cheia de frutos, ela produz muitos frutos ali. Mas no meio dessa vinha aparecem espinhos e abrolhos. É por isso que nós entendemos que essa vinha pode muito bem se referir ao período de 1000 anos do reino do Senhor Jesus, onde ainda haverá pecadores na terra, embora a maioria dos habitantes sejam salvos e ressurretos naquele tempo. Olha Isaías 27, verso 4. Isaías 27, verso 4. Não há indignação em mim, Deus dizendo. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim, em guerra eu iria contra eles, e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Espinhos e abrolhos, claramente é uma referência aos não crentes. A vinha do capítulo 27 se refere aos crentes em Jesus, daquele período, do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. E aqui, os espinhos e abrolhos são aqueles que estão vivendo naquele período, que ainda não creram no Senhor Jesus. E Deus diz, olha, se eles não se arrependerem, farei guerra com eles. Se eles não se arrependerem, serão punidos também. Não há indignação em mim, eu quero a paz, é o que Deus está dizendo, né? Façam paz comigo, sim, paz comigo. Repete no final do versículo 5. No entanto, se não se arrependerem, também serão julgados e punidos. É interessante que a vinha perfeita do Senhor vai testemunhar para estes espinheiros e abrolhos durante esse período de 1000 anos. É dito que aquele que morrer com 100 anos, morreu jovem nesse período do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. O pecado na terra será no nível muito pequeno. Haverá pecado, mas um nível muito pequeno. Isso significa que a qualidade de vida vai aumentar. Por quê? O próprio Senhor Jesus estará aqui na terra, reinando. Muitas pessoas serão já ressurretas, corpo glorificado, corpo à semelhança do de Jesus, quando ele esteve aqui na terra. Talvez você ache isso meio estranho, mas quando Jesus ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias andando por Jerusalém e pelas regiões da Judeia e conversando com os apóstolos, né, ensinando últimas instruções, até que em Atos capítulo 1 ele foi elevado às alturas e está no céu com o Senhor, nessa dimensão que a gente chama de céu, onde está o Pai, o Espírito Santo habita em nós e o Senhor Jesus à destra do Pai, governando todas as coisas hoje. Mas o fato é que esses espinhos e abrolhos, ou eles se arrependem dos pecados, naquele período, ou eles também sofrerão a guerra do Senhor. E então um cântico foi frustrado. Um cântico de alegria duradoura foi apresentado no capítulo 27, mas um cântico
foi frustrado, de Isaías capítulo 5. Se você observa Isaías capítulo 5, verso 1, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. Ele amava essa vinha, mas a vinha não vingou. A vinha não produziu frutos, ou seja, Israel não obedeceu a Deus, não seguiu os caminhos do Senhor. É um cântico frustrado, percebe? É um cântico de alegria que não se consumou. Mas em Isaías 27, 2, nós temos um cântico que realmente é proveitoso, é um cântico de adoração, é um cântico que exalta a Deus, porque esta vinha é deliciosa, e esse cântico só pode ser entoado por aqueles que viverem nesse período. Essa é uma metáfora da nossa adoração a Deus. Vai acontecer isso aqui certamente no futuro, mas com pecados, quem consegue cantar ao Senhor? Não é verdade? Em pecados, como conseguimos adorar a Deus? É por isso, irmãos, que esses capítulos, do 24 ao 27, sempre vão falar de cânticos. A adoração sempre está no meio de Deus tratando com seu povo. Se adora a Deus no juízo de Deus, se adora a Deus na salvação que Deus nos dá. Em todo o tempo se adora a Deus. Venha triste para a igreja adorar a Deus, venha alegre para a igreja adorar a Deus. Só não venha com pecado para a igreja adorar a Deus. Então é para eu deixar de ir para a igreja? Não, é para confessar o pecado. Percebe? O pecador ele sempre tenta driblar o que é certo. O pecador diz, não, estou em pecado. O pastor disse, estou em pecado, não vou para a igreja. Sim, mas tem outra opção. Tem a opção de se arrepender do pecado, confessar o pecado e vir adorar da maneira correta. A adoração correta deve partir de um coração arrependido dos seus pecados. Isaías 27, verso 6. Dias virão, vejam um futuro, em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. A vinha de Israel vai encher toda a terra, com a mensagem de salvação. Vai encher toda a terra com os convertidos no Senhor Jesus Cristo. Percebe? Essa é a missão que Israel deveria cumprir na época do profeta Isaías. Na verdade, desde que Israel se tornou Israel. A missão de Israel é exatamente essa: ser a vinha de Deus, enraizar e se expandir para que o mundo todo se tornasse a vinha de Deus. Crentes em Jesus por todo o mundo. Hipoteticamente, nem seria necessário ter a igreja, se Israel não tivesse fracassado no seu ministério de glorificar a Deus na terra. Mas fracassaram, infelizmente, e graças a Deus, porque a igreja surgiu também para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas a promessa é esta: dias virão em que Jacó lançará raízes. Isso vai acontecer. Entendemos que isso acontece naquele período do dia do Senhor, dos 7 anos de tribulação, já entrando para o reino do Senhor Jesus. É interessante que esse pensamento de Israel lançar raízes, e brota, na verdade, Jacó lança raízes e floresce e brota como Israel, nos lembra uma parábola do Senhor Jesus. Você lembra dessa parábola? Não? É a parábola do grão de mostarda. Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A ideia do que Jesus estava ensinando é que naquela época em que Jesus pregava o evangelho, e hoje também, o reino dos céus, ele não é visto. O reino de Deus, você não vê. Cadê Deus aqui? Você não enxerga. Então você não dá muita credibilidade ao que você não enxerga, você não leva tão a sério. Então Jesus pregava o evangelho do reino, Jesus era um homem simples, e as pessoas, muitos queriam Jesus por causa da cura, dos milagres, mas não queriam realmente seguir Jesus, crendo nele como Messias e Salvador. Poucos realmente se converteram através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Se formos contar os que ficaram para formar a igreja, um pouco mais de 100 pessoas. Certamente deviam ter outros convertidos, mas nem se comparava às multidões que seguiam Jesus por causa dos seus milagres. Então, quando você olha, o que é o reino de Deus? Então,
as pessoas não dão muita credibilidade a esta pregação. Daí a ideia da semente de mostarda. Mas, quando Jesus voltar, as pessoas vão ver esta grande árvore que vai brotar desta pequena semente, o reino de Deus. É como lá no profeta Daniel, capítulo 7, né? Na verdade no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Você tem a estátua que representa os impérios idólatras, e aí vem uma pedra e destrói aquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Aquela rocha, não cortada por mãos humanas, ela cresce, vira uma montanha e toma toda a terra. É o mesmo princípio. E é o mesmo princípio aqui, da vinha. É uma vinha que vai enraizar e vai encher todo o planeta. Ou seja, o planeta Terra vai ser povoado por todos os crentes, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, desde Adão até aquele último homem que crê no Senhor quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o entendimento da nossa plena e poderosa salvação. No futuro, Israel será o povo que vai proclamar a mensagem de Deus. E é nesse sentido que Jacó vai enraizar, vai produzir Israel, vai produzir muitos frutos. Era para ter cumprido essa missão no Antigo Testamento, mas não o fizeram, por causa dos seus pecados de idolatria e muitos outros pecados. Mas no futuro, Israel vai se converter, a nação quase toda vai se converter de modo significativo, e os israelitas vão proclamar a mensagem do Evangelho quando a igreja não mais estiver na terra. Lá em Apocalipse capítulo 7, verso 2, fala um pouco sobre isso. Diz assim, Apocalipse 7, verso 2: Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azé, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, e da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. É tão específico que não tem como não entender como algo literal. Não serão quaisquer pessoas, serão israelitas, dessas tribos específicas. E naquele dia, eles proclamarão o evangelho do Senhor no meio da grande tribulação. Isso vai acontecer. Isso vai ser um evento ímpar na história da humanidade. Mas hoje é o dia do arrependimento de pecados. Hoje podemos crer no Senhor Jesus Cristo, obedecê-lo em fidelidade, sem muito sofrimento, graças a Deus por isso. Naquele dia haverá grande sofrimento para aqueles que vierem a crer no Senhor. E Israel, é nesse momento que ele vai começar a lançar suas raízes e vai permeando o planeta com a salvação de Jesus num tempo de imensa tribulação. Perceba então, Deus cuidará do seu povo com as suas bênçãos. Você quer ser povo de Deus? Se não quer, queira, porque Deus vai cuidar do seu povo. A vinha destruída, de Isaías 5, escolheu ser destruída, porque escolheu viver nos seus pecados e sofreu. É o povo de Israel da época de Isaías. Toda essa pregação aqui é para aquele povo, para que eles se arrependam. Alguns se converteram, mas muito poucos. A grande maioria realmente foi castigada por Deus naquela época, por causa dos seus pecados. Nós não somos Israel, somos a igreja. Se vivermos em pecado, certamente Deus cuidará de nós também. Temos que nos arrepender dos pecados e viver em santidade diante do Senhor. O Israel do futuro, que ainda virá convertido,
vão ser os missionários que vão proclamar a mensagem de Deus. A igreja do presente, hoje, nós, eu e você, somos os missionários que pregam a palavra de Deus para a glória de Deus nos dias de hoje. Não perca tempo com as coisas desta vida. Não perca tempo com as coisas desta vida. Invista sua vida para a glória de Deus, levando o evangelho aos perdidos. Esse enraizamento de Israel, essa influência de Israel no futuro para com as nações, não é nada mais, nada menos do que a proclamação do evangelho. Essa é a vontade do Senhor. E é isso que nós devemos fazer hoje, porque como igreja estamos nesses dois extremos. Primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E essa é a nossa missão. Sei que nós devemos estudar, trabalhar, ter a nossa família, ter momentos alegres, de lazer, ter momentos de felicidade nesta terra. Isso é comum e é normal. Mas a nossa vida, irmãos, não é só isso. Não é. O Senhor nos salvou para vivermos para a glória dele em todas essas situações que eu falei aqui, mas também para proclamar o evangelho aos que estão perdidos. Deus nos faz frutíferos. Deus nos dá constante provisão e proteção, como nessa vinha de Isaías 27. Desfrutamos da paz com Deus hoje. Olha quantas bênçãos o Senhor nos dá. Israel no futuro e todos os crentes desfrutarão dessas bênçãos. Essa é a promessa, é isso que deve nos motivar para que hoje vivamos para a glória do Senhor. O Senhor cuida do seu povo e dá bênçãos. Para quê? Para que você se sinta grato, feliz, motivado, para redundar em serviço a Deus e glória ao nome de Jesus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção que o Senhor nos dá hoje. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos fala desta vinha deliciosa. Será Jerusalém e todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo naquele dia, ó Pai, quando da vinda do Senhor Jesus para reinar nesta terra. Hoje, ó Deus, nós somos a Tua igreja. Faz de nós também uma vinha deliciosa, ó Pai. Faz de nós um povo frutífero, um povo que não vai cometer os mesmos pecados de Israel, lá de Isaías capítulo 5, daquela vinha destruída. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver para a honra e glória do Senhor, não mediante uma barganha para recebermos algo, mas porque já recebemos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor nessa tão plena e poderosa salvação conquistada pelo Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos com uma fé operosa e praticante, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado nesta terra. É o que nós te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos um tempo para orar mais um pouco, então você pode, nesse momento de final de culto, orar silenciosamente um pouco mais ao Senhor. Deus te abençoe, lhe dê uma boa semana e até o dia 31 teremos um culto às 10 horas da noite. Deus abençoe e até breve.